aí, galera? Boa! Ó, a gente vai tratar dos tópicos aí mais cobrados em prova até hoje, que é livros e classificadores, tá bom? O que é importante? O que é importante é isso aqui, né? É você saber quais são os livros em geral e quais são os livros não obrigatórios. Quando a questão de prova falar o seguinte, livros dos ofícios de justiça em geral, são essas aqui. Em amarelo. Quando falar que os livros falar, ele vai colocar um desses aqui no meio. Aí você tem que falar que não é, tá? Então vamos dar uma olhada, ó. Livros aqui dos ofícios de justiça em geral, tá lá no artigo 63. Visitas e correições. Esse livro ele mudou. Agora é livro eletrônico de visitas e correições, mas o artigo 63 aqui para nós ele tá com a mesma redação ainda, tá? Protocolo de autos e papéis em geral. Autos são os processos. É que nós, servidores, trabalhamos com autos de processo. E papéis em geral é qualquer papel, qualquer coisa que precisa protocolar. Tá? Registros de feitos administrativos. Sindicâncias, procedimentos prévios, representações, procedimentos disciplinares, tudo isso fica ali registrado. Tá? Registro de decisões terminativas. São aquelas decisões que são tomadas em processos administrativos e aí elas são terminativas depois que transitam em julgado, tá? E os pertinentes à corregedoria permanente que estão no artigo 23. O artigo 23 ele vai falar do livro de portarias e de ordens de serviço. Basicamente é esse aí, mas está falando do edital, tá? Não acredito na cobrança. Os livros, né, dos ofícios, eles vão manter aqui, você vai perceber que agora em azul, eles vão manter esses livros caso não tenha atendido um requisito. Então, por exemplo, livro de carga de mandados. Esses livros, eles vão ter ali no ofício, salvo se as respectivas varas forem atendidas por uma sessão administrativa de distribuição de mandados. Qual é a diferença? A gente viu, né, aqui funciona o seguinte, quando a gente tinha o modelo tradicional, a gente tinha o ofício, então, por exemplo, aqui no ofício de justiça a gente tinha 3 oficiais, aqui 3 e aqui 3. E você só cumpria mandados dessas unidades. Aí se tinha muito ou pouco, ficava confuso. O que acontece? A gente pegou todos os oficiais de justiça e trouxe eles para a Secretaria de Distribuição de Mandados. Aí o que acontece? Hoje, não tem os oficiais de justiça mais aqui lotados nos cartórios, eles estão lotados aqui na Secretaria de Distribuição de Mandados, e aí os ofícios, eles expedem os mandados, fazem carga para a Secretaria, e ela que distribui entre os vários oficiais de justiça aqui, que existe no cartório, tá? E aí quem vai manter o registro, nesse caso, a gente chama de SADME, né? SADME, que é a nomenclatura oficial utilizada pelo Código de Normas aqui, tá? Aí, beleza, livro de controle, né? Por utilização de folhas soltas ou outro meio idôneo, de remessa e recebimento de feitos. Antigamente, quando a gente precisava mandar um processo para recurso, né, de recurso, ele lá ele ia por correio. Ia correio mesmo, depois ia por malote dos correios. Aí a gente tinha que registrar, né? Livro de remessa, mandou. Depois, quando tinha o acórdão lá, esses autos voltavam à origem para execução da decisão. Aí o protocolo de recebimento. Vai ter ali o livro ponto, controle de horário e saída por intermédio de livro ponto, ou pode ser relógio mecânico, ou, né, se tiver ali o ponto biométrico já não usa. Beleza? Registro geral de feitos. Tá? É um livro de feitos com índice. É o único que fala que tem índice, tá? E o livro de registro de sentenças. Esse é para, né, registrar as sentenças caso a gente não tenha um sistema informatizado oficial com assinatura digital. Como nós temos hoje, também está em desuso. Então, essa aqui é a primeira parte. Comparar, na verdade, decorar os livros, tá? Essas diferenças que você tem aí, tá? Sacou? Beleza. Aí o que acontece? Esses livros, nós temos aqui as regras de escrituração. Você vai fazer o concurso de escrevente. Escrevente é do quê? De escrever.
A escrituração, então, é a ciência de escrever, combinado? Aqui tem forma que você vai, né, controlar. Então, vamos lá. Primeira regra dos livros, tá? Quantas folhas tem de limite? E toda aula que eu pergunto, a galera não sabe quantas folhas é o limite dos livros. Você sabe quantas folhas pode ter os livros? Escreve para mim aí, tá? Mas vamos lá. Nós temos que observar regras para abertura do livro, regras para numerá-los e regras aqui de autenticação, seja de controle. Aí é o seguinte, quem é responsável pela abertura, autenticação e ali numeração? É o escrivão. Tá? É o escrivão e ele faz isso na mesma oportunidade, ou seja, sempre que for preciso. Aí ele vai autenticar. Essa autenticação, tá, da assinatura do escrivão, que seria como se fosse um carimbo, por exemplo. É possível, autorizado, aprovado pelo juiz corregedor permanente. Né? Vale lembrar o senhor, a senhora, né, a senhorita, que não é permitido sistema de autenticação mecânica da assinatura do juiz, tá? Não é possível, beleza? Aí, o que acontece? Né? Você vai errar na prova se não prestar atenção. Do escrivão, nós podemos ter um sistema de autenticação mecânica, do juiz não pode. Tá? Aqui, tem as folhas. O que eu faço com as folhas? Eu posso substituir folha nos livros? Não posso substituir folhas. Tá? Trocar por... É vedado a substituição de folhas. Tá? Quando eu tenho o número de folhas aqui, tá? O número de folhas não tem nos livros, tá? Não tem limite nos livros, tá? Não tem limitação de folhas nos livros, beleza? Legal? Aí o que acontece? Geralmente quando você tem ali os livros de folha solta, que você vai pegando pelos originais, você vai colocando até cadê, meu filho? É assim que funciona, tá? E aí, quando você tem um livro de folhas soltas, ao término, ele vai ser encadernado. Aí você vai ficar bonitinho, capa preta, coisa linda. Mas até lá chegar é um pandemônio, muitas vezes. Tá? Lembra disso aqui. Não tem limite. O livro eletrônico de visitas e correições, que é o que eu estava mencionando anteriormente para vocês, é a novidade, né? Então, esse livro, ele vai ser feito de forma digital, com expediente digital. Que zorra é essa? Claro, antigamente era feito ali, uma ordem de serviço, alguma coisa, e aí imprimia e levava lá. Hoje não imprime mais, é feito pelo sistema informatizado oficial. Vai ter o módulo lá de visitas e correições, tá? Então, ali a gente chama de livro, mas é uma página no sistema, tá? Isso é bem relevante. Então, a gente forma ele pelos expedientes digitais, tá? As atas, temos atas ainda, é assinada pelo juiz corregedor permanente, pelo escrivão e por servidores que participaram. Tá? Os livros físicos que nós tínhamos até então, né, a gente vai cadastrá-los, tá? Vai cadastrá-los no sistema. Esse tinha limitação de folha, né, ali, mas a gente encerra após cadastrar eles digitalmente. Legal? Só que ainda tem que manter por 2 anos ali, por precaução, certo? Aí isso é muito bom hoje, porque quando eu tenho um juiz que está aqui no ofício de justiça e ele será removido ou promovido em outro juiz, eu tenho que mandar para esse juiz aqui, não é? Aqui o que eu faço? A gente redistribui. A redistribuição é isso, quando muda o juiz corregedor permanente, não quando muda o escrivão, não quando muda os servidores, tá? Então, ficar ligado nesse ponto aí, certo? Livro de protocolo de autos e papéis em geral. É o uso ali para remessa de presta atenção, documentos sem devolução. Eu dei o exemplo do processo antes, para você saber o que era remessa e recebimento, né? Mas a gente tem aqui documentos que não precisam ser devolvidos, né? Aí,
Você vai ter ali, muitas vezes, alguns documentos que são mandados por AR, que é o aviso de recebimento. Aí você pode juntar isso também lá, depois, ok? Carga de autos. O que é carga de autos? Eu vou pegar o processo e vou entregar, por exemplo, para o advogado, levar para casa, para o escritório para estudar. Naturalmente, isso faz sentido quando nós temos processos físicos. Tá? Então, o que acontece? Se é internamente, por exemplo, do ofício para o gabinete ou, né, do ofício para o Ministério Público, é feito eletronicamente. Ou seja, a gente faz de forma eletrônica via sistema, tá? Externo, né? Também é feito eletronicamente, só que também é feito a impressão, tá? E mais o arquivo no livro próprio. Lembra que nós temos ali, né, alguns documentos que a gente faz ali o arquivamento físico, tá? Agora, se o sistema informatizado estiver fora do ar, a gente naturalmente vai usar o livro e depois registra no sistema quando o fio volta a ser operacional, tá bom? É importante isso aí. Outra coisa, ele não fala, mas existe um livro de carga de mandados, né? É um livro para cada oficial, beleza? Ali a gente lança a retirada, lança a devolução e registra tudo no sistema informatizado oficial. Acredito que essa regra está demodê, né? Está desuso, mas é a regra que nós temos ainda nas normas da corregedoria aqui para vocês. Tá legal? Temos o livro de registro de sentença, tá? Aplica aí a decisão terminativa, até 5 dias, aplica também a decisão, a decisão terminativa. Então, até 5 dias após a baixa dos autos, sentença e averbações, a averbação é quando a gente não muda a essência, mas anota alguma coisa adicional, tá? A gente lança no livro e no sistema informatizado oficial, lembrando que é dispensado ali quando a gente já tem a sentença assinada, né, pelo processo eletrônico, aqui pela assinatura digital, beleza? Então isso é bacana que você tenha também. Inutilização dos livros, outro assunto aí que pode estar presente, eu sempre costumo falar, quando tem prazo você tem que ficar atento. Aí é por isso que todas as vezes a gente faz a tabela de prazo para vocês. Volte e meia tem que ter prazo na prova, sempre tem que ter prazo. E aqui tem prazo, né? Então, quanto à inutilização de livros, tá? Você pode ter livro de mandados e livro de autos. Ele autoriza aqui. Qual que é a regra? A regra é após revisados, ou seja, está tudo certo, sem utilidade pelo escrivão, após 2 anos do último registro, e tem que ter autorização do juiz corregedor permanente. Aí nós fazemos uma certidão. Essa certidão tem a identificação dos documentos, a data da utilização, a forma disso e arquiva no classificador. O classificador é um dos pontos que nós temos para arquivar informações. E ali existe um classificador né? Será que existe um classificador de inutilização? É para ter pelo menos, né? Segundo aqui as normas da corregedoria. Então tá aqui, ó. Certo? Existe um classificador para autorização e para certidões de inutilização, tanto de livros quanto classificadores, tá? A gente vai manter essa informação ali. Mas a gente tem aqui quais classificadores? Então não confunda com os livros, né? Você vai ter aqui, ó, atos normativos e decisões classificadas com índice por assunto. Esse é outro que tem índice, mas é um classificador. Aqui, tá? Você vai ter um de cópia dos ofícios expedidos. Por quê? Porque o original você manda para o destino. Né? Aí você vai ter uma de ofícios recebidos. Por quê? Porque eu recebo o original. Você vai ter ali as GRD, que é Guia de Recolhimento de Diligência do Oficial de Justiça. Relatório de carga eletrônica, petições de documentos desentranhados, né? Mais coisas de petições de impossível, né, entranhamento. O que é isso? Imagine que você recebeu uma planta de um projeto. Uma planta de um projeto vem nas A0. Eu fiz muito disso na época da faculdade.
né? Aí você pegava aquela folhona, assim, grandona. Não sei se dá para ter, assim, dá quase o meu tamanho, 1,87. Não, dá, eu acho que é um metro, assim, 1,5 m. Cara, é gigante a folha. Aí como é que você vai colocar isso dentro daquela pastinha dos autos? Não tem porquê, né? Não tem porquê. Aí você vai colocar ali, né? Quando não é possível a juntada, quando não é possível o entranhamento. A gente chama de entranhamento quando a gente vai colocar nos autos. E a própria, né, classificador de autorização de certidões de inutilização, tá certo? Memorize isso que é relevantíssimo para a sua prova, tá? Para a sua prova tá? Tá. Então isso é importante. Fechado? Memorizaram isso? Certo? Então, bora lá. Aí nós temos aqui algumas questões. O de atos normativos, a gente indexa por assunto. Aqui eu deixei as siglas para vocês: Conselho Superior da Magistratura e da Corregedoria Geral. Tá? Tá? Aí, né? Quando é da corregedoria, você tem que lembrar o seguinte. Cara, a corregedoria regulamenta tudo, né? Aí, naturalmente, que nem tudo nos interessa. Então, a gente vai colocar ali, né? Quando é do interesse do ofício de justiça, tem relevância com a matéria tratada, tá? Aí, se a gente usa o sistema informatizado oficial, é facultado o uso do classificador, né? Não tenho, porque fazia aqui um negócio que não tem necessidade. Aí, os ofícios expedidos. Presta atenção, esse é organizado cronologicamente, né? Aí, de tudo, então, não. É aqui registrado de feitos que não se refiram a processos do ofício. Porque existe uma regra que quando você expede um ofício do próprio ofício, a numeração dele é o número dos autos, né? Quando eu não tenho, eu vou numerar, certo? E aí eu coloco aqui quando não se refere a processos do próprio juízo. Ele é formado em folhas soltas, numeração sequencial renovável anualmente. Para quem não lembra, por exemplo, eu começo aqui 1, 2025, 2, 2025, e eu vou lá até o, sei lá, 1003, 2025. Quando vira o ano, eu vou colocar 1, 2026, 2, 2026, ou seja, renovável, eu zero a numeração anualmente, eu só modifico o ano de referência. Tá? Pode colocar os recibos de recebimento também, tá? Que é os recibos ali que a gente recebe, né? Os de entrega, por exemplo. Então, é feito. Beleza? Boa. Guarda de ofícios expedidos e recebidos. Esse tem uma regra que eu tenho que conservar por 1 ano. Ou do recebimento, quando é recebimento, naturalmente, é dos ofícios recebidos, e quando é da expedição, é dos ofícios expedidos, certo? Tem que conservar pelo prazo de 1 ano. Certo? Aí eu sigo a mesma regra para a inutilização. O artigo 74 fala da inutilização dos atos. Eu acho que é o parágrafo 2º. Assim, reputado sem utilidade, autorizado pelo juiz corregedor, faz uma certidão. Beleza? É aqui o ponto. A única coisa muda é o tempo. A GRD, certo? As guias de recolhimento do oficial de justiça. Para você saber, o oficial de justiça aqui, no estado de São Paulo, ele recebe por diligência. Eu falei com um colega, eu falei com o 01 de uma região esses dias, tá? A gente conversou tempão ali, né, no evento de estratégia, e foi muito legal, muito legal porque ele usou o material e foi aprovado, é o mesmo objetivo que eu espero de você aí e tal. E ele falando, eu perguntei, cara, quanto que ganha um oficial mais antigão hoje? Ele falou, cara, o mais antigão lá da minha comarca ganha 35 líquido por mês. Putz, que massa, né? Mas o cara tem 25 anos também, tá? É o final de carreira. Então não é só o que está ali no vencimento,
Você sempre tem diligência, mais um monte a depender de onde você está alotado, tá? E a gente guarda uma dessas vias, né? É emitido em várias vias, uma dessas vias fica, né, no cartório. Aí, pelo menos 2 anos. Aí, para inutilização, é a mesma regra do artigo 74, ok? Espero que vocês estejam anotando, tá? Aí a gente encerra aqui essa parte dos livros e classificadores, tá? Se vê no próximo bloco. Não sai daí.